creio, um dia eu vou entrar aqui na casa do Senhor, né? Ah, mas hoje eu tomei um goró, eu fui um cigarro. Tudo limpo está aí. Aleluia. No seu coração para você entrar na casa do Pai. Receber a bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ver aqui a respeito da campanha. 1 Coríntios 12, 7. Está vendo como é maravilhoso? A gente está buscando os dons. A irmã já começou a manifestar com desejo. Deus poderoso. É o desejo do Espírito. É o desejo do Espírito. Aleluia, no coração. De adorar o Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Primeiro aos Coríntios 12, no verso 7 em diante. Não é isso que diz a palavra aqui nos dons? Amém. Para a gente ler, né? Para a gente não deixar. E depois nós vamos para um texto aqui, em nome de Jesus. Diz a Bíblia: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Está um pouquinho alto aqui, você pode dar uma baixadinha para mim, pastor? Aleluias. 8. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operações de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedades de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Glórias a Deus por isso. E no mesmo Coríntios nós voltamos, aleluias, no capítulo 1, 1 Coríntios 1, só voltar, começar, pega o primeiro livro. Glórias a Deus. Aqui Paulo, ele falando aos Coríntios, glórias a Deus, ensinando, e ele fala no verso 7, 1 Coríntios 1, 7, aleluias, diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus. Que nenhum dom vos falte. Aleluia. Aleluia. Aí nós vamos lá, andar mais um pouquinho aqui. Quando nós chegamos, Coríntios capítulo 3. Tem algo aqui também bom para a gente aprender. Glórias a Deus. 1 Coríntios no capítulo 3, no verso 16. Glórias a Deus. O Senhor nos ensina que nenhum dom vos falte, lá em 1 Coríntios 1, no verso 7. E no verso 1 Coríntios 3, no verso 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Preste atenção nisso. Quando ele fala ali nos 7 dons, e Paulo um pouquinho à frente ele ensina: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia. E por que o Espírito de Deus habita em mim e em você? Aleluia. Qual a finalidade de tudo isso? Glórias a Deus. Se nós já temos o Espírito, aleluia, e só o Espírito do homem, o Espírito nosso, ele nos leva, aleluia, a ver tudo que está acontecendo no mundo carnal, no mundo físico. Amém? Amém. Mas o Espírito Santo, quando ele está em nós, nós recebemos Jesus, andamos com ele, e ele não é manifestado, nós continuamos usando o nosso espírito, o espírito do homem, a sabedoria do homem, os pensamentos, aquilo que a gente acha certo, aleluia, com a nossa sabedoria,
aqui, serve para aqui, para a terra. Amém? Amém. Por que funciona assim? Você pode ver que a gente toma decisões certas e ao mesmo tempo decisões erradas. Também nós achamos que é certo e falamos, é por aqui, e andamos errado. Porque é o espírito do homem. Amém? É o espírito do homem. O espírito do homem, o pensamento do homem, a mente do homem, está acontecendo tudo isso que está no mundo. Porque através do espírito, através da mente, do desejo do coração, eu vou chegar lá, você vai entender isso. Aleluia. É onde que praticamos o erro e onde praticamos, aleluia, a bênção ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo nós amamos a pessoa e daqui a 10 minutos a gente pode odiar aquela pessoa. Amém? Amém. Por qualquer situação as coisas podem mudar. Mas a Bíblia diz aqui, aleluia, que isso seria mudado como? Quando Jesus ele foi crucificado. Quando Jesus ele passa em 10 fases de sofrimento, chega até a cruz, e ali ele fala, está consumado. Eu acredito, olhando pela Bíblia, que a maior alegria de Satanás foi aquele momento que ele conseguiu ver, e ele pensando, aleluia, que tudo aquilo que estava acontecendo, que ele estava usando aquelas pessoas para crucificar Jesus Cristo, que ele estava deixando Jesus passar por 10 fases de sofrimento até chegar à cruz. Eu acredito que quando chegam no pé da cruz, que ali vão pregar Jesus Cristo, Satanás ele devia estar por ali, por perto, observando tudo aquilo e falando, eu venci, eu venci. Agora todo este mundo, os que estão aqui e as próprias gerações vão pertencer a mim. Vão ser todos dominados por mim. Amém? Isso eu acredito, não está escrito, mas se você olhar pela Bíblia, toda a trajetória de Jesus, quando ele chega, que coloca aquela cruz que ele é pregado, a alegria de Satanás foi estar pensando nele e falar, eu venci. Só que tinha a última palavra, aleluia, escute isso. A última palavra, quando levanta Jesus, ele está ali, e todos estourando aquela situação triste, aleluia, olhando pelo espírito do homem, aleluia, fala, perdemos. Foi mais um que veio aqui para falar que era o Filho de Deus, e mais um que é crucificado, mais um que é falso profeta. E Satanás olhando para ele e falando, acabou, aleluia. Mas chega aquele último momento, aleluia, glórias a Deus, que Jesus, naquele momento que está sendo crucificado, está sendo pregado, que levanta aquela cruz, ele fala, está consumado. Aleluia. Essa palavra consumada, mas nos leva o quê? Naquele momento, a toda a humanidade, a daquele tempo, e todos que vieram depois de Jesus Cristo, depois da crucificação, e todos que ainda vão vir até a volta de Jesus Cristo, e nessa nossa geração aqui, toda a humanidade que entender isso, que isso está consumado, em outras palavras, todos estão livres, se crê em meu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito que naquele momento Satanás deve ter baixado a cabeça e falado, eu pensei que eu já tinha vencido. Aleluia. Mas eu perdi mais uma vez. Aleluia. E todo aquele que crê e se achegar a Jesus Cristo tem o direito, aleluia, dessa situação, está consumado. Todo que crê e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, entregar a sua vida, glórias a Deus, vai ter a oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente lá no céu. Aleluia. Aleluia. Amém? Foi aqui quando Jesus ele vence o mundo. Ele vence tudo que Satanás queria para nós. Ele nos liberta aqui. Aí vem o ensinamento. De lá para cá vem a palavra de Deus. Vem os ensinamentos. É onde que Paulo deixa aqui aos Coríntios. Aí nós com o nosso espírito, você pode prestar atenção. Olhe para o mundo como está. É porque é um homem. Mas Deus fala assim, eu vos dou o Espírito. Aleluia. É quando Jesus é consumado, que ele vai ao Pai e fala, vou rogar ao Pai para que envie o Consolador. O Consolador significa o Espírito Santo, que vai habitar naquele que crê, naquele que me aceita, naquele que quer morar no céu, naquele que quer ter uma nova vida, aquele que quer sair da mão do inimigo.
Aleluia. E dá esse Espírito. E através do Espírito Santo, Paulo está falando aqui, o próprio Espírito vai trazer dons à minha igreja, vai trazer dom aos meus povos para ser um canal de bênção, aleluia, para continuar o Evangelho. É por isso que o crente que permanece na presença de Deus, aleluia, toda vez que vier investida no inimigo, nós temos o que? O Consolador, o Espírito Santo, que habita na nossa vida. As nossas decisões, os nossos pensamentos, o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar, a nossa vida foi entregue a Jesus Cristo. O que vai acontecer aí? Tudo que nós vamos fazer, vamos pensar, queremos, vamos agir, aleluias, não tem primícia primeiro, aleluias, no lugar de Deus. Que nós vamos primeiro falar com Deus, nós vamos consultar Deus, vamos estar em nome de Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo é que vai materializar, é que vai orientar, é o que vai trazer a bênção para a nossa vida. É o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, Paulo ensina, aleluia, nos dons. Vai ser dado a cada um, para quê? Para ser útil. É por isso que Deus fala que muitos são chamados, a palavra fala, e poucos são os escolhidos. Aleluia. Mas quando você recebe esse Espírito e você quer ele ativado na sua vida, você como escolhido, você tem um chamado, você é escolhido. Nesse chamado Deus te escolhe. Ontem na igreja, ontem foi quinta-feira, é isso? Ontem foi quinta-feira. Tinha bastante gente na igreja, glórias a Deus. Eu falei, amados, amanhã nós temos Mariporã, glórias a Deus. Quem vai comigo para Mariporã amanhã? Ninguém levantou a sua mãozinha. Pode ver que não veio ninguém. Por quê? Nós temos a nossa vida cotidiana. Aleluia. Mas muitas vezes nós não queremos negar um pouquinho da nossa vida para, aleluia, manter os escolhidos do Senhor. Consegue entender, senhor? Não? Amém. Porque na nossa visão, muitas vezes ela está mais na terra do que no reino. Certo que a gente fala bem áspera aí e saber que tem pessoas que não podem mesmo. Mas nós sabemos que tem pessoas, se elas se esforçar, ela consegue. Está entendendo em nome de Jesus? Amém. É isso que nós temos de entender. O dom que o Senhor nos dá vai ser para ser útil. Deus não vai dar um dom para ninguém, aleluia, para um dia de chuva, um compromisso que você tem, adoração a Deus, e você falar, não dá hoje. Não tem como. Deus sabe quando Ele vai dar algo para alguém, é que Ele sabe que a pessoa vai usar. Porque Ele nos conhece. Ele conhece mais eu do que eu mesmo. Deus já sabe o que eu vou pensar. Deus já sabe como eu vou agir. Então Ele vai dar algo para mim, vai dar algo para você de acordo com como Ele te conhece. Aleluia. Por isso que Paulo fala assim, os dons aqui no 7. Aleluia. E nós chegamos aqui, quando fala que nós somos templo do Espírito Santo. Quando o Espírito mora. Imagina a importância, aleluia, o privilégio de Deus dar o seu Espírito, meu irmão, para viver uma vida nossa num pecador, um comedor de arroz e feijão. Hã? Então eu fico parando e falo, peraí, tem alguma coisa errada nisso tudo. Não existe um Deus maior, meu irmão Lucinho, de olhar para nós, aleluia, e falar, não, eu vou mudar vocês. Vocês querem? Eu vou dar o meu Espírito. Eu vou habitar na sua vida. Você é templo do Espírito Santo. Aleluia. E quando você para, a Bíblia fala que você pode até querer negar Jesus, pode até querer falar de Deus, mas você não pode blasfemar quando o quê? O Espírito Santo, senão você perde o quê? A sua salvação. E esse Espírito, aleluia, que foi dado para nós. Glória a Deus. Aleluia. Olha a importância, olha o valor que nós temos diante de Deus. E com esse Espírito, através do Espírito, ainda vem o dom para guiar a nossa vida, para fazer o melhor para os outros. Glórias a Deus. Selecionado pelo Santo Espírito. Andar pelo Santo Espírito. Mas o espírito do homem, antes de ter o Espírito de Deus, é o que? É destruição. Por isso que Deus fala, eu vim para salvar. Eu vim para tirar do mundo, aleluia, e ter uma vida comigo. Amém. Você está entendendo em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Deus não falou assim, eu vim para buscar o povo santo,
Eu vim para buscar os bonzinhos. Eu vim para buscar aquele que não fuma, aquele que não bebe, aquele que não tem problema. Deus abençoe. Glórias a Deus. Aquele que não tem problema, só os bons, só porque eles são bons, vim para isso. Não foi para isso que Jesus veio. Porque Ele sabe que não temos capacidade nenhuma, nem tinha. Porque nós tínhamos só o Espírito e não tinha o Espírito de Deus. E nós tínhamos um Satanás terrível, conhecedor, e seu Espírito Santo destrói o ser humano. Aí Deus vem e fala: eu vou pegar todos esses doentes, esses que estão aí, e vou, aleluia, levar a minha palavra. Vou levantar um, e vou levantando. E naquela época, quanto mais matava os profetas, mais levantava mais profetas. Aleluia. Glória a Deus. E hoje a gente vê o que está acontecendo no mundo. Aleluia, as igrejas, tudo quanto é parte, Deus abrindo a televisão, rádio, tudo que tem, o nome dele está sendo pregado. Amém? E você diz a Bíblia aqui: você é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, o Espírito habita em você. E através do Espírito nós temos os dons, Deus vai dando os dons. Aleluia. Mas nós não podemos estar na igreja despercebido. E nós temos de parar e pensar quem nós somos. Aleluia. O que nós somos? A importância que Deus deu para mim e deu para você. E todo aquele que crê, quando Ele fala está consumado, vem a salvação. Só que Deus não quer só a salvação. Aleluia. Ele quer mais. Ele quer mais de você. Ele quer usar você como um vaso. Ele quer usar você como porta-voz dele. Ele quer você abençoado. Ele quer você com uma vida próspera de paz. Amém. Uma vida próspera de saúde. Uma vida até próspera financeira, no medida que Ele dá o pão a cada dia. Não estou falando em riquezas materiais tremendas, não. Eu estou falando em riquezas que Ele supre todos os dias. Aleluia. Ele quer dar riqueza familiar para nós. Jesus veio para nos dar salvação. E veio falar: nessa terra vocês têm promessa. Vocês como filho. Eu sou o Deus do ouro e da prata. Tudo está na minha mão. Eu estou procurando filhos adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Esse é o propósito. Glória a Deus. Deus não quer a sua semelhança, aleluia, sofrendo. Se Ele quisesse nós sofrendo na mão do inimigo, Ele não tinha dado Jesus, irmão do sino, obreiro do sino. Não tinha. Não tinha. Deixar a gente sofrendo, isso é perder a salvação. Mas tem um propósito de Deus, um interesse de Deus, aleluia, a colocar os seus filhos, aleluia, como filhos. Colocar os seus filhos como cabeça e não como cauda. Mas cabe o quê? Aleluia, nós ser determinados. E olhar que tem um Deus tão poderoso, e muitas vezes nós nos estamos andando com esse Deus tão poderoso. Nós estamos perdendo algumas coisas porque não obedecemos o que diz a palavra. Nós olhamos aqui, templo do Espírito Santo. Aí nós olhamos no verso, nós falamos 16 ou 17. Olha que importante. 3, 16, agora para o 17. Como eu amo isso aqui, aleluia. Como eu amo Jesus. Se alguém destruir o templo de Deus, oh, aleluia, presta atenção nisso. Se alguém destruir o templo de Deus, que é o templo de Deus? Nós. Quem é a morada do Espírito Santo? Eu e você. Amém. Se alguém destruir o templo, aleluia, de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que Deus sois vós e é santo. O templo de Deus sois vós e é santo. Aleluia. Então você tem de cuidar do templo. O templo de Deus não pode ser habitado por outra coisa a não ser Deus pelo Espírito. Consegue entender? Aleluia. Aleluia. Então você tem de cuidar de você, porque você tem algo importante em você. O mais importante que possa existir no mundo, que não existe outro, é o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você consegue entender em nome de Jesus? Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Escute isso. Fala, manda cá isso. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus vai habitar em templo sujo? Não vai. É por isso que nós estamos falando aqui, aleluia, de buscar, se revestir, aleluia, ser um canal de bênção. Amém? Deus está procurando os adoradores. E tem pessoas que a gente fica observando, que ela fica muito tempo na casa de Deus, mas ela não muda. Ela não procura lá para falar, ela fala, como que Deus quer que eu ande? Como que Deus quer que eu me comporte? Aleluia. Porque isso é templo do Espírito Santo. E nós precisamos do que? Dos dons. Mas existe algo que Deus colocou no meu coração e eu fui meditar. Aleluia. Que muitos já têm até dom. Mas o dom, aleluia, ele não está sem ser usado por quê? Que falta algo muito especial que Deus fez por nós. Aleluia, que Deus fez. Olhe um pouquinho para frente. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Quando se fala aqui, obrigado, Jesus. Coríntios 13, 1 Coríntios 13, pode abrir. 1 Coríntios capítulo 13. 13. Quando fala assim, se alguém destruir o templo de Deus, eu estou aqui ainda no 3:17. Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O que diz para nós? A pessoa que ela conhece a palavra, está com a palavra, ela não quer uma mudança, ela continua a vida dela, fumando, bebendo, se prostituindo, arrumando confusão. O que vai acontecer? Não serve para Deus, o tempo está sujo. Amém? Amém. Aleluia. E tem mais situações ainda que eu observo, e se você for observar, olhe para o crente, que ele entrega a vida para Jesus e quer viver com ele, se esforça para isso cada dia. Olhe para a aparência do crente, um filho de Deus, e olhe para a aparência do mundo. Presta atenção, já disse. Você vê subindo e descendo aí. São cheirosos? Não. Arrumado? Não. Bonito? Não. Percebeu? E o crente? Cheiroso, Bonito? limpinho, Palavras boas. boas. Não sai palavra. Não sai coisa ruim. Mas precisa se converter. Você percebe? O que o diabo faz com o ser humano, faz um lixo humano. Destruindo, acabando, por quê? Está destruindo o templo de Deus. Deus não pode habitar. Precisa se entregar para Deus habitar, para fazer o quê? Mudar. Você percebe que quem, aleluias, pelo Espírito de Deus, é transformado, glórias a Deus, os hábitos de trás do passado fica tudo para trás. Aleluias. Aí você olha o mundo sem Deus, só com o espírito do homem, as suas vaidades, acabando com tudo. Aí você olha para um crente, quando fala aqui cuidar do templo de Deus, aleluias. O crente, ele começa a se limpar por dentro de tudo aquilo, aquelas coisas, pensamento e tudo, porque o Espírito habita e expulsa, aleluia, tudo aquilo que não presta. Aí você tem que cuidar da carcaça, sabia? Sabia disso? Porque isso é diferente. Você começa a se cuidar, você toma um banho melhor, você tira a barba direitinho, quem faz barba, você se cuida. Você anda cheiroso, você procura se comportar, porque você tem algo que o mundo não pode ter, que aquele que não aceita Jesus não pode ter. Isso é diferente. Alguém vê algo diferente.
Ontem entrou um senhor lá na igreja, muito perturbado, muito perturbado. Parou na porta da igreja, eu estava, entra, ele entrou e tal. Ficou lá o tempo todo, muito perturbado. Acabou, a gente foi fazer posição de mão, oração. Sei mais, como que eu posso explicar? Mas uma pessoa com a cara fechada, dura assim, semblante, mal, obrigado, mal. Aquilo, depois da oração, tudo deu uma. Parece que o sol abriu para ele. O sol se abriu para ele naquele momento. A luz abriu para ele. E ele deu aquela respirada, né, pastor? Ele deu aquela respirada. Aí voltou. Como voltou sorrindo? Ficou sorrindo, não sabia o que fazer. Ficou igual um coisa rodando assim, feliz. Tipo assim, ele saiu do mundo e entrou todo feliz. Aleluia. Esse é o Evangelho de Cristo. Deus veio para isso. Então alguma coisa que estava com ele não deixava ele ter um sorriso, não deixava ele ser bonito. O homem ficou diferente. Aleluia. Estamos muito felizes. Esse é o Evangelho de Cristo. Olhe para você antigamente, olhe o que você é hoje. Olha as suas palavras, E Deus quer mais para nós. Mais e mais. A gente começar cada dia a pensar, eu tenho o que o mundo não pode ter. Eu tenho o Espírito de Deus. E nós falamos aqui, não falamos? Vamos falar agora para a gente encerrar. Você pode ter o melhor. Todos os dons. Mas esse dom tem que acompanhar. Porque tem pessoas que têm dom, mas não conseguem acompanhar isso aqui. Por isso que não vai funcionar os dons. 13, 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que significa selo com o Espírito Santo, anjos, falar em línguas estranhas, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, não está escrito lá em Coríntios 12? Dom de profecia. E conhecesse todos os mistérios, todo o que? Ciência. Ciência não é um dom? Dom da ciência. E ainda que eu tivesse toda a fé é o quê? Dom. Aleluia. De maneira que eu transportasse os montes e não tivesse amor, de nada seria. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha o mistério aí. Você pode ter tudo. Aqui falando de alguns dons. Mas esses dons, ele tem que ser acompanhado com o quê? Com o amor. Aleluia. É com amor. Você pode ter tudo. Deus te dá os dons para ser útil. Mas esses dons que você vai usar, aleluia, é com amor. Porque Jesus morreu, Deus deu Jesus por amor. Por isso que ele está falando, se não tiver, você vai ter dom, mas você não vai usar. Porque você vai fazer, aleluia, muitas vezes, porque você quer ver os outros ver, mas você fazer como Deus manda por amor, tudo vai dar certo, o dom vai fluir. Muitas vezes as pessoas falam, o que é um dom? Eu vou estar na igreja falando da ciência, eu vou estar o dom de profecias, é o dom da fé, o dom de curar, todo mundo vai ver. Aleluia. Mas pega todos esses dons, aleluia, e usa só o amor. E pega esse dom, todos os dons, e com esse amor que você tem, você leva a pessoa para a casa do Pai. Você fala do amor de Deus. Você leva ele para o caminho do Senhor. Você não precisa curar. Você não precisa fazer os montes andar. Você não precisa falar bonito. Você não precisa da ciência. Você não precisa de nada. Porque o dom maior resolveu no amor. Deus, obrigado, Pai. Entendeu, Senhor? Não? Amém. Aleluia.
Aleluia. Você consegue entender isso em nome de Jesus? Ah, não, eu prego bem. Ah, não, eu uso, Deus me usa na cura. Ah, Deus me usa, aleluia, na ciência. Deus me usa no conhecimento. Amém. Deus pode te usar, porque Deus muitas vezes não vai servir para você, é para o outro. O outro vai ser abençoado e vai ficar chupando dele. Amém? Amém. Aí quando você usa todos os dons, um só, resuma os dons, que Jesus está falando aqui, ensina aos Coríntios. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, se não fizer com amor, esses dons são cancelados, em outras palavras. Deu para entender em nome de Jesus? Aleluia. É por isso que há uma diferença. Quando a pessoa suporta, quando a pessoa humilha você, quando a pessoa te rejeita, quando a pessoa fala de você, fala, não, só tem misericórdia de Deus, Deus, Ele vai te conhecer. Você não se revolta, você não xinga, você não briga, você se afasta e vai orar, vai abençoar. E deixa o tempo passar. Você não vai na conversa do inimigo, retrucar na mesma situação. Que o que mais o inimigo vai fazer para nós é afastar as pessoas da gente. E você sabe por que quer afastar da nossa vida? Porque nós temos o melhor que é Jesus, irmão. Ele sabe se encostar na gente, mas vai perder. Você consegue entender isso em nome de Jesus? Amém. Amanda Cássio de Cantalavas. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Por que o inimigo quer que a gente seja rejeitado? Não quer que as pessoas andem com a gente. Não quer que as pessoas venham para a igreja. Que as pessoas olhem para a gente e achem alguma coisa, sem tem motivo para não gostar da gente. Que o inimigo sabe se encostar em mim, encostar em você. Você tem o dom, você tem o amor, perdeu. Jesus Cristo, como nós damos prioridade ao Rei, o reino de Deus. Não somos melhor do que ninguém, mas Deus vai cumprir a palavra. Aí quando você for buscar, e Deus vai colocar em nosso coração fazer. Pelos dons, pelo Espírito. Você não vai se esforçar. Aleluia. Eu me sinto muitas vezes, irmão Mauro, empurrado para fazer. O corpo, o esqueleto cansado, a idade chegando ao Espírito me empurrando. Paz. Aleluia. Está entendendo o nome de Jesus Cristo? É o Espírito, né? Nós não temos condições para isso.